Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Pus o Beethoven lá atrás para olhar pra gente, lá atrás, ó, errei, e queria gravar essa aula aqui para preparar vocês para o nosso evento que virá na semana que vem. Então, eu mandei já antes da aula, queria fazer um resumo e nós estamos falando aí do século XVI, tá? No século XVI, a gente tem um movimento muito importante chamado Renascimento. No Renascimento, é um nome meio fake, eu acho, né? Não tem nada renascendo, não. Você tem uma coisa, uma mudança cultural aí, né? Que é o fim de um momento em que as pessoas estavam presas à terra e o início do momento em que as pessoas se sentem mais cosmopolitas, mais livres. E se descobre então um continente novo, cheio de gente pelada aqui, né? E aí isso impacta muito o entendimento sobre quem é cada indivíduo, né? Os indivíduos sobre si mesmo, né? Bom, isso vai ter um desdobramento na importância da arte. No passado, o que é importante era sobreviver, plantar batata, e ir na igreja. Né? E lá na igreja você tinha alguma coisa bonita para ver, um órgão, o padre falava um negócio que ninguém entendia, porque era em latim. Esse é um momento 1200, 1300, 1400, 1500. Aí, quando vai chegando em 1500, digo, esses séculos adentro, você vai encontrando paulatinamente uma vida mais próspera e com mais possibilidades de fazer artístico e de compreensão artística dentro da corte. A corte é esse lugar que, a partir de 1200, mais ou menos, passa a congregar poetas, músicos. Lembrando que o poeta é assim e o músico nem aparece na tela de tão lá embaixo que tal. Que a ideia do poeta era, na verdade, na Idade Média, um cavaleiro, uma coisa assim. Um aristocrata, então. Já o, já o músico era um servo dele que limpava os instrumentos, tocava, levava as coisas dele, como se fosse um escudeiro, né? Pro, pro cavaleiro de guerra, era o músico pro poeta aí, o trovador. Mas esse movimento também acaba. E aí a gente tem em 1450, vamos colocar uma data assim, 1450, se a gente colocasse assim na história, essa data, a gente encontrar uma corte efervescente em Borgonha. Borgonha faz bons Pinot Noir, vinho, né? Faz bons vinhos, e, e também era essa corte que estava separada de Paris na época, não tinha nada a ver com a Alemanha era mato, era gente bruta para eles, né? Não era um lugar de muita efervescência cultural. Tinha cortes também, principados, é claro, mas a França é muito mais intelectual, né? E aí, em Borgonha começa esse ducado, essa corte com muita música, muita poesia. Digamos que aí, 1450, seja o berço do Renascimento que a gente está falando. E, e guardem muito isso, tá? Na cabeça deles, a música boa, a música importante, a música que valia a pena, a música era vocal, tá? O instrumento era um instrumento, uma maneira, uma mediação. O fim era cantar. Canta. Tinha uma outra atividade que se fazia sem texto, que era dançar. E para isso também precisava de música. Então você tem que ver, isso é muito paradigmático em música, né? Você tem uma estrutura mais dançante, você tem uma estrutura mais poética, que as palavras cantam. Então, música vai ter sempre essa dualidade aí. Ah,
Mas a música poética, a música mesmo, a cantada, né? Porque essa de tocar era subserviente ao corpo, né? Essa que você tocava para dançar. Essa música poética, ela tinha muita regra para ser polifônica, né? Para não ser uma linha só. E aí começa a nossa história mesmo. Ou seja, a gente tem ah, os instrumentos dobrando as vozes. Eis o ponto. Instrumentos dobrando vozes. Então, no século XV, eu falei o corte 1450, vamos deixar esse corte aí. Você tem um cara compondo uma música para 3 vozes. Ele tinha um tipo de teoria, lembra? Vocês lembram da história da música? Tinha um tipo de teoria que ia medir os intervalos a partir de um baixo. Ou às vezes a partir do soprano, ele também media os intervalos, mas a regra era a partir do baixo. E aí ele punha às vezes no soprano uma melodia, né? Entende? Punha uma melodia popular. Então você começa a ter canções mais populares, né? Popular, não sei se é conhecida por todos, vamos dizer assim, né? De longa data, que foi uma canção de trovador, uma canção que todo mundo conhecia. Aqui no Mato Grosso a gente tem várias, né? Que não é exatamente folclórica, mas você não pensa assim, Mercedita, Tocando em Frente, Xalana, entendeu? Uma coisa que todo mundo sabe a melodia. Cantar, pá, 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 pam, pam, parira, tim, tam. E aí o que acontece? Isso é importante vocês saberem. Ah, essas melodias passaram a ser compostas a 3 vozes a partir desse século XV. Então é uma elaboração grande para alguma coisa que não era mais de igreja. Essa técnica de fazer a vozes diferentes, que media os intervalos, a gente chama de contraponto, né? Vocês sabem. Essa técnica é uma técnica que vem da igreja. Ela nasceu lá na arte antiga, já tinha 400 anos aí nesse momento aí que a gente está falando. Mas é uma técnica que, como vou dizer para vocês, ela é pensada para o ambiente litúrgico. Quando você aplica uma canção popular, esse ethos da canção popular fica impregnado do ethos litúrgico. E os caras vão, né? Então isso é muito interessante, né? Não deixa de ter uma raiz litúrgica. Toda a música, mesmo não litúrgica ou não religiosa, composta sob os ditames do contraponto, sobretudo nesse tempo. Mas eles tinham a dança também, que não era bem da igreja. A igreja nunca gostou desse negócio. Então, essa música desse momento, a dança era permitida dentro das cortes, era uma atividade social. Vocês têm que pensar o seguinte, era um mundo meio estranho, né? Ele tinha uma casca muito rígida, moral, né? Então você não podia tocar nas mulheres, não sei o que, só quando dançava. A dança era uma boa oportunidade. E então, tentando dizer para vocês, os instrumentos estavam nesse contexto, tocando, mas o cara pensava na música vocal para fazer, sobretudo, esse contraponto, né? Lembra do contraponto, as vozes uma em cima da outra e tal. Cara, eles tinham práticas que vinham da dança. Então, na dança, os caras ficavam tocando 3 acordes. Os caras dançavam, né? Aí, o sujeito tá tocando sei lá, flauta, ou mesmo um cara de violão, ele fazia uns improvisos. Então, assim, essa ideia de você improvisar sobre uma estrutura harmônica, ela já existia no século XV também, ok? Para os caras dançarem. Você tem as estruturas harmônicas que vêm dessa época. Você fala, mas então não tinha harmonia? Quem falou? Não existia harmonia. Existia é, contraponto. O contraponto vinha dessa tradição mais das palavras, né, do dizer poético, e de uma verve religiosa, porque foi uma técnica que nasceu na igreja. E do outro lado vinha lá a música de dança. Sempre existiu também. Sei lá quando começou. Primeiro que me perguntaram quando começou o homem.
Bom, aí assim, ó, essas tradições formam a bipolaridade do que se encontra no Renascimento, ok? Acima disso, ainda, em cima desse negócio, tem a ideia do improviso, que é muito importante para o Renascimento. Isso impacta todo o pensamento renascentista. Era desse jeito que se pensava. Quando a gente vem de fora para dentro, a gente entende mal as coisas. Uma vez dito isso, o Renascimento é esse momento do mundo em que as cortes tinham muita arte. A corte de Borgonha é a primeira grande corte renascentista, né? Ela praticamente inaugura esse conceito. Mas outras cortes têm também, né? Depois vão nascendo. A mesma corte de Paris. Não tinha Versalhes ainda, né? Versalhes é depois, né? Era Paris mesmo. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é que você tem um instrumento, naquele momento, você tinha, né? Não sei se é você que tinha, né? Eles tinham, né? Que conseguia pegar várias vozes e tocar só com um instrumento. A canção normalmente é 3 vozes, né? Depois você vai ter outros tipos de composições, até 5 vozes, as coisas mais litúrgicas lá, motetos, missas, muitas eram escritas assim, 5 vozes, né? E, mas o normal, assim, de 3 vozes, tinha um instrumento que dava conta de fazer, que era o alaúde. Então o alaúde, ele era, ele conseguia fazer esse ato de resumir nele várias vozes. Isso, se você pensar que o cara do alaúde não sabia o nome das notas que ele estava tocando, em tese, né, porque você anotava na tablatura, você vê que os grandes mestres que compunham mesmo para alaúde, eles eram sujeitos superiores, eles tinham que quase que intuir a teoria no alaúde, era gente de ouvido, né, grandes improvisadores. E o alaúde, então, é esse instrumento que, digamos, corporifica a música do Renascimento, do que a gente chama de Renascimento. Que é esse momento, depois de 1450 até 1600, em que cortes e mais cortes queriam ser melhores que as outras cortes e queriam ter um teatro melhor, ter os músicos melhores, ser o mais importante, a orquestra de uma dança maior. Ixi, era uma briga para dizer quem era melhor. E essa briga era uma briga simbólica, evidentemente. Era mais ou menos como a roupa do rei, entendeu? Não, porque esse rei estava todo vestido de ouro, tem não sei o que, aí o castelo maior de todos. Então, assim, eu quero dizer para vocês é que a música, ela simbolicamente, música, a literatura e o teatro, eles representavam a força daquela corte e o intelecto daquele rei. Então, não mexa com esse rei porque ele é muito inteligente. Ele é tão inteligente que contratou os melhores músicos e tal. E aí o alaúde é o instrumento nesse momento. Ele servia para tudo, ele servia para reduzir música religiosa, ele servia para acompanhar canto, ele servia para fazer solo, ele servia para as pessoas dançarem. Mas claro, ele era ele era o instrumento gramatical da época, né? O instrumento que era a base de tudo. E aí você tem para as danças, sobretudo do povo, tem um instrumento mais pop, assim, que os caras só rasgueavam, que o alaúde é com dedos, assim, ó. Quando eles tocavam, eles faziam uma coisa chamada figueta, eles faziam assim, as escalas do violão a gente faz assim, ó, indicador e médio. A laudista faz polegar e indicador, figueta. Aí tem a figueta invertida, põe o polegar para dentro. Não sei nem como os caras fazem aquilo, viu? Eu não consigo fazer. E eles não usam unha, né? Eu uso bem pouca unha. Então, assim, ó, a técnica da alaúde tem esse negócio chamado figueta, polegar e indicador. E aí eles tocam acordes assim. Nunca assim, ó, rasgueado. Não, não. Assim, ponteado. Então o alaúde é muito fino. Mesmo fazendo dança, ele é muito fino. É um instrumento fino, tá? E o instrumento mais toscão que você... é o violão, quer dizer, na época chamava de guitarra. Naquela época, o violão parecia um ukulele. Era menorzinho, eles chamavam de guitarra de 4 ordens, tá? 4 cordas. Né? Esses instrumentos todos, desde a Idade Média, né, eles tinham cordas duplas. Para ter mais sonoridade, para a sonoridade ser mais rica, as cordas eram de triplo, isso ajudava, não sei se ajudava na afinação, mas vamos dizer que ajudava para amálgama sonora, para o espectro sonoro do negócio. Então, vocês vão entender que o alaúde é de fato o instrumento simbólico desse tempo. Ah, mas Marcelo, não tinha instrumento de tecla? Ah, tinha.
sobretudo o órgão, né? Mas é um trambolho lá da igreja. Ah, não tinha os portáteis? Tinha os portáteis, ok? Podia ter, podia. Usava. Mas o alaúde era sucesso, tá? E a guitarra que você falou aí? Tipo um que parece um charanguinho, cavaquinho. Charanguinho não, né? Eu falei que parece um ukulele, parece mesmo. E, aliás, o ukulele é filho desse instrumento, tá? Mas foi levado pro Havaí, aí, acho que século XVIII, se eu não tô enganado. É, mas aí, esse instrumento, a guitarra, era só pra... E nas cortes tocava um pouquinho, os caras... Era tipo um instrumento de brincadeirinha. Ó, também toco. Mas é igual hoje mesmo assim, na academia, eu vou falar pra vocês, eu toco violão, né? Ah, você toca ukulele? Ah, toco. E cavaquinho. Aí você vai falar, ah, doutor em cavaquinho, é estranho, né? Ou seja, não é um instrumento de academia, mas ele tá aí, todo mundo toca, gosta dele. Era assim a guitarra. Aí alguns compositores, para alaúde, escreveram música para guitarra, de 4 ordens. 4 ordens são 4 cordas, lembra que eu estava falando para vocês de corda dupla? A primeira não é dupla, as outras são duplas. Então, Mi, Si, Sol, Ré, igual violão. Mi, Si, Sol, Ré. Só que eles faziam normalmente, afinavam bem mais agudo, seria uma quinta casa do violão, que seria Lá, Mi, Dó, Sol. Isso é igualzinho o ukulele. Bom, só que a primeira corda era corda simples. As outras eram duplas. Então ficava 7 cordas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, aí vocês estão entendendo que instrumento que é que eu estou falando. É um instrumento pequenininho. E eles chamavam de guitarra de 4 ordens. Esse instrumento conviveu com o alaúde no século XVI. Bom, então o alaúde é o instrumentão e o instrumentinho vai ser essa guitarra de 4 ordens. Mas tocava na corte? Tocava. Era tipo o instrumento das meninas, entendeu? Era menorzinho e tal, não fazia muito esforço, o alaúde é muito sério, coisa de marmanjo. Na época a sociedade era bem machista, né, gente? Agora, violão sempre foi instrumento de mulher, né? Mas depois a gente conversa. Só no Brasil que foi instrumento de boêmio. Mas seguindo adiante aqui, eu falei de 2 instrumentos. O terceiro instrumento, eu já falei isso para vocês em aula, né? Mas eu estou aqui repetindo para ficar bem. O terceiro instrumento é a vihuela. Vihuela é um instrumento, é um alaúde, gente. É igualzinho um alaúde. É um alaúde. Falar vihuela, falar alaúde é a mesma coisa. Só que ela era usada mais na Espanha e em Portugal. Então, o que difere o vihuela do alaúde? O alaúde, ele parece uma pera cortada no meio. Ele não tem o 8 do violão, né? O violão é oitado do lado, né? Você põe ele no colo, tem uma barriga embaixo e em cima, é 8. O alaúde não, é uma pera. Então, assim, a vihuela também é oitada. E o fundo da vihuela é plano, normalmente. Tem alguns com fundo mais gordinho, mas, via de regra, é plano. É um violão. Você fala, mas é um violão? Como é um alaúde? Não, é um alaúde com formato de violão. Mas as cordas eram iguais. E quais eram as cordas do alaúde? O encordamento do alaúde, renascentista, era igual ao encordamento do violão. Com a diferença de que você abaixava a terceira corda meio tom. Qual a terceira corda do violão? Vocês lembram? Corda sol. O alaúde, Fá sustenido. Então você guarda isso aí, abaixa meio tom, Fá sustenido. Como é que faz? Aí você fala, mas como é que é esse negócio? Então era Mi, Si, Sol, Fá sustenido, Ré, Lá, Mi? É mais ou menos, porque aí você tem várias afinações. Você podia afinar o instrumento, várias afinações assim, dessa proporção. Você podia afinar o instrumento um tom acima, 2 tons acima, 3 tons acima. Aí você tem as vihuelas em Fá, as vihuelas em Sol, as vihuelas em Lá, alaúdes em Fá, em Sol, em Lá. Aí tem um alaúde baixo, mas ele vai ter essa proporção aí. Na prática mesmo, o alaúde mais tocado era o alaúde em Sol e o alaúde em Lá, que é o violão na terceira corda, na terceira casa, ou o violão na quinta casa. Põe uma pestana lá, assim, aquela pestanona, e toca normal, dá igual. Só que você tem que abaixar a terceira corda sempre meio tom. Então, assim, ó, resumindo, um alaúde e uma vihuela funcionam para o cara que está tocando da mesma forma. Só o formato que é diferente, mas o cara pensa igual. As posições, as escalas, entendeu? Então, beleza. Aí, a guitarrinha é menorzinha.
Ela sempre fazia. Tá, beleza. Então é mais de dança, né, Marcelo? É. Mas aí, os compositores para alaúde e para vihuela também compõem para essa guitarrinha, porque ela é simpática e tal. Então ela recebe um repertório polifônico também, não só de rasgueado. Porque esses alaudistas tocavam polifonia, sabia? Escrevia para vozes. Então, assim, ó, 1500 a 1600, agora eu estou colocando guiz no gato, tem nas cortes funcionando o alaúde na maior parte da Europa, inclusive Espanha e Portugal. A vihuela, que é um instrumento mais da Península Ibérica mesmo, em alguns lugares da Itália. E na Europa toda, mas sobretudo Espanha, sobretudo em Espanha e Itália e França, especialmente esses lugares que a gente tem publicação, você tem a guitarrinha, que é a guitarra de 4 ordens, ou guitarra renascentista. Muito bem. Aí, a vihuela, ela tem, a gente conhece hoje 7 vihuelistas. E como é que a gente conhece esses caras hoje? Eles publicaram coisas. Tá? Então, o século XVI é um século em que o método Gutenberg está sendo aplicado para música. Isso começou em 1501, a gente tem as primeiras publicações para o alaúde, e aí, no década de 30, a gente tem o El Maestro, do Milan, Luiz Milan, que é a primeira publicação da Península Ibérica, de música. É uma coisa maravilhosa. Né? Aí, assim, eu estava falando, então, esses caras publicam, né? Esses caras da vihuela, e do alaúde, e da guitarrinha. E é por isso que a gente conhece esse repertório. Ah, então antes não tinha repertório? Ah, era claro que tinha. Ah, eles não tocavam polifonia? Claro que tocavam. Mas a gente não tem muito registro. O que sobra é algum manuscrito, assim, em péssimo estado. Você tem pouquíssima coisa mesmo que sobreviveu do século XIV e XV de música para instrumentos de cordas dedilhadas. E é por isso que a minha disciplina começa no século XVI. Bom, aí no século XVI, a vihuela na Espanha, ela, como eu falei, tem 7 compositores que sobraram hoje, conhecidos para nós, porque eles publicaram. Então, assim, ó, os 3 maiores que eu queria que vocês guardassem muito. Luiz Milan, é o mais importante, escreveu um tratado chamado El Maestro, o Mestre. É um livro para você aprender a tocar vihuela. Então, as últimas peças são 40 fantasias, e mais uns tientos e mais música cantada. Tem esse El Maestro, do Luiz Milan. Aí, você tem o Luiz de Narvaez, música del Delfim. Também é uma coletânea maravilhosa de música. Todas essas obras polifônicas, 2, 3, 4 vozes. A maioria 3 vozes, tá? Mas tem algumas com 4. Aí, e o último é um padre chamado Alonso Mudarra. Esses 3 caras são muito interessantes. A música é muito boa, maravilhosa. Olha. Depois você vai ter outros compositores que publicaram para vihuela, que são importantes também. Diego Pisador, Enrique de Valderrábano, Miguel de Fueñana e Esteban Dalsa. São os 4. Mais os 3 que eu falei, são 7. Fora isso, nós temos mais 2 publicações para vihuela que acontecem já no final do século XVI. Essas publicações trazem obras desses compositores aí, algumas obras anônimas. Então, são publicações importantes. E esse, basicamente, é o repertório para vihuela que a gente conhece. E a vihuela vai desaparecer da Península Ibérica. Porque a guitarra de 4 ordens, essa alguém tem uma ideia e fala, cara, vamos colocar um baixo, ela vai ficar mais perto do alaúde aí, ó. A alaúde tem normalmente 6 ordens, né? 6 ordens. 6. E alguns tem 7 ordens. Alguns têm 8 ordens. É enorme, né? Aí fica um instrumento grande. Bom, aí assim, ó.
esse, esse mundo da, da, da vihuela e do alaúde, ele é um mundo da corte, né? Não é um mundo do povo, não. O povo era guitarrinha. E aí, no final do século XVI, começo do XVII, começa uma coisa que logo começa na corte, mas logo ganha o povo. Você lembra o que era? Que muda o barroco? O que era? Era ópera, né? E a ópera é um advento do começo do século XVII, né? Virado do XVI para o XVII. E essa guitarrinha, ela cai muito bem para as óperas ibéricas. Sarsuelas. E para as óperas italianas também. Então essa guitarrinha, ela vai acompanhar a coisa. E a música popular, ela começa, a de dança, ela começa a aparecer mais. Ok? E essa guitarrinha virou uma guitarra com 5 cordas. 5 cordas. Guitarra de 5 órdenes. E aí eles, no século XVII, já virando lá 1600 alguma coisa, eles já dizem, ó, para esta guitarra de 5 órdenes, 5 ordens, temos 2 estilos, el punteado e el rasgueado. Punteado é igual ao laúde. E o rasgueado, então assim, o rasgueado é um estilo popular bem velho, não inventou nada. Só que ele começa a entrar e misturar com o punteado. E a música vai ficando cada vez mais tonal, né? E essa história de você fazer uns acordes e alguém fazer um improviso. E aí eles têm realmente a guitarra de 5 ordens com 2 possibilidades de acordoamento. Igual do violão, do grave, do agudo para o grave, né? Mi, si, sol, ré, lá. Ou eles podiam fazer Mi, si, sol, o ré é igual ao ré da segunda corda. Segunda corda assim na terceira casa, é o ré. O lá também, é o lá da terceira corda, então ele pula para o agudo. Ou poderia fazer no meio a mais aguda. Continua sendo sempre mi, si, sol, ré, lá, mas aí no meio fica mais aguda. Igual a viola caipira. A viola caipira é assim, né? No meio é mais aguda. Quando a gente tem esse tipo de afinação que não mantém essa do agudo para o grave, essa proporção, a gente chama de afinação reentrante. A afinação reentrante. No meio é mais agudo. Entendeu? O agudo está no meio. Ou tem um agudo na ponta. Cabuloso. Cabuloso, cabuloso. Que instrumento que é assim? Viola caipira. Qual é a diferença da viola caipira para a guitarra barroca? Nenhuma. É o mesmo instrumento. É um instrumento de 5 ordens. Só que aqui os caras adaptaram, puseram arame na viola, porque não tinha corda de tripla. A guitarra barroca, na época, nem era chamada de barroca, era guitarra só. Era usando uma corda de tripa. E os portugueses chamavam todo instrumento que tinha formato de oi de viola. Por isso que eu fiz o festival chamando Entre Violas e Alaúdes. Então, fica quase essa pegadinha, né? É o mesmo instrumento, tá? E a guitarra e a viola caipira tem afinação reentrante, a terceira corda é mais aguda, né? É a terça lá, eles afinam num acorde maior porque fica mais fácil de tocar. Ah, mas por que os europeus não fazem isso? Porque eles são burros, gostam de fazer mais difícil? Não, é que a estrutura em quartos é melhor para polifonia, eles nunca perderam a polifonia. Aí assim, ó, basicamente, sabe essa história do quem viveu a banda de rock dos anos 70, meu pai falava guitarra base, fazia guitarra base. Mas meu amigo falava fazia guitarra solo, Chicão, aí tinha o Chicão lá que tocava guitarra solo. Então assim, ó, essa ideia da base do solo era muito comum para um duo de guitarras barrocas. Um fazia assim, ó, rasgueava tal, e o outro fazia só escalinha numa guitarra com afinação reentrante. Então ele fazia umas escalas assim, ó, com cordas diferentes, né? Fazia escala em 2 cordas. Por quê? Porque você tem a mesma nota aqui embaixo está aqui em cima. O violão não tem isso. Então fica mais fácil. Bom, aí eu tô contando isso pra vocês, porque essa guitarra aí toma conta, mano. Falei o alaúde continua. Morreu o alaúde? Não morre o alaúde. Aliás, o maior alaudista dessa época do século XVII é o Dowland, né? Ele tá trabalhando no começo do século XVII. É muito bom, muito bom. Mas ele tá num instrumento que tá meio velho, assim, ele tem que ser conservador. Por isso que ele é inglês, né? O inglês é mais conservador, né? Ele é um Tory, né? Tô brincando. Mas assim, ó, ele tocava um instrumento que não tava na moda. A moda era tocar guitarrinha, de 4 e 5 ordens. Agora 5 ordens ganhou, ninguém... A partir de 1700, então, ó,
Ninguém quer tocar quatro ordens. E a vihuela? Cara, ninguém quer saber da vihuela mais. Acabou a vihuela, morre a vihuela. A vihuela fica no século XVI. Século XVII, não tem vihuela. E a guitarra? Putz, guitarra tem pra caramba, cara. E isso aí é a Península Ibérica, a Itália exportam guitarra. Tem guitarra pra todo lado. Guitarra na França, guitarra na Espanha. Quando a guitarra chega na Inglaterra, os ingleses não gostam muito, mas ela pega também. Ela fica um instrumento famoso. Então essa guitarra, que é a viola caipira, essa guitarra de 5 cordas, que a gente chama de guitarra barroca, ela vira uma mania na Europa, século XV. E ela tinha notação em tablatura, igual a laúde. E eles tinham um outro sistema chamado alfabeto. Cara, é uma cifra. Só que eles faziam a cifra assim, sabe pestana? Você tem assim, ó, aqui no violão, né? Fá maior, assim. E vamos supor que ele chamasse o Fá maior de F. Esse aqui vai ser F1. E o Fá sustenido? F2. E o Sol? F3. Cara, bagulho muito, 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 muito tabajara. Mas eles tocavam desse jeito aí, pra gente hoje, na nossa leitura. Ah, então tinha cifra? Tinha, cara. Eles chamavam de sistema alfabeto. Nós vamos ter uma live sobre isso aí, sobre o sistema alfabeto. Vai ser interessante. Bom, aí é, a guitarra vai até mais ou menos 1800, cara. Falei besteira, hein? Tem o século XVIII, até 1700. Eu tô cansado já. Vai até 1700, gente. Aí 1720 tem guitarra? Tem em alguns lugares da Espanha e tal. Aí os caras começam a tocar a guitarra com cordas com afinação não reentrante, mi, si, sol, ré, lá. Aí você tem um cara chamado Santiago de Múrcia. Ah, tá, isso é importante. Ó. Na guitarra, os principais nomes do século XVII, dentre os principais nomes você tem Francesco Corbetta, que é um italiano, e o Roberto Vizet, que também era chamado de Roberto Visco, talvez fosse um cara de ascendência portuguesa, a gente não sabe direito. E eles trabalharam na corte do Luís XIV, né? Então, estavam bem, cara. Estavam muito bem. Ricos, tal, viajavam, eram famosos, eram grandes músicos. E trabalharam aí, né? Século XVII, segunda metade aí, né? 1680. Viajavam muito. E disseminaram muito esse instrumento pelo mundo. E aí o alaúde, no século XVII, ele vai sofrendo modificações e ganhando mais graves. Até que chega num ponto que os caras, eles só queriam os graves do alaúde. Aí eles inventaram um instrumento chamado teorba, que é uma adaptação do alaúde. Ele começa a ter só corda simples, que é uma espécie de um violãozão já grandão. Ou eles colocavam cordas graves mesmo no alaúde, que eram chamados quitarrones, ou lute teorbado. Seja lá o que for, é um instrumento cheio de grave, gente, para acompanhar a ópera, acompanhar a música de câmara, é um instrumento de acompanhamento. Nós temos aqui o Gustavo, que toca esse instrumento muito bem e vai falar pra gente. Então, esse é um instrumento do século XVII, que adentra aí século XVIII, tá? Ele é um instrumento que vai servir para acompanhar. E vai até meados do século XVIII, ele vai funcionando bem. Esses instrumentos todos, eles têm repertório solo. A guitarra tem bastante. O alaúde, essa teorba e o alaúde teorbado tem bastante. E aí, o solo não é o principal deles. O principal de todos os instrumentos é tocar em conjunto, tá? Eles passam a ser, e a música passa a ser cada vez mais conjunto. A música solista era uma exceção na vida das pessoas mesmo. Era só para quem podia pagar, era uma coisa muito refinada. Mas existe repertório solo e tudo isso aí a gente acaba tocando no violão. Bom, assim posto, vocês veem que o século XVII é um século cheio de instrumentos novos, né? E o alaúde mesmo vai sofrendo transformações. Vocês lembram da história da guitarra que eu falei agora? Então a guitarra, ela começa, ela começa a ter 4 ordens, né? E depois 5 ordens. Aí os caras começam a mudar a ordem da afinação do mi, si, sol, ré, lá. Às vezes o lá fica mais agudo do que o sol do meio. Tá? Esse tipo de mudança de afinação é chamado de escordatura. Escordatura. E essa mudança de afinação, que fabrica aí o que a gente chama de viola caipira, né? As diversas afinações da viola caipira, são diversas escordaturas. Esse tipo de pensamento, de escordatura, ele vai modificando a afinação do alaúde.
Os caras começam a afinar o alaúde como o alaúde renascentista, aquele de 8 ordens e tal, que na verdade, vamos falar assim, ó, se fosse igual ao violão, mi, si, fá sustenido, ré, lá, mi. Era mais completo com a viola, né? Ou que uma guitarra renascentista, ou barroca, mais completo todos os instrumentos. O alaúde, ele passa a sofrer mudanças nessa afinação. Então essas mudanças complicadas, né? Mudanças que você não sabe mais que nota que é e tal. Até que aí muitos caras publicam obras para afinações distintas. Né? Você tem esses casos no século XVII. Até que ele vai se estabilizar, né? O alaúde, com o chamado alaúde barroco, o alaúde de 13 ordens, ele vai ter 13 pares de cordas, algumas são simples, outras pares, mas ele vai ter uma afinação em Ré menor, é um acorde de Ré menor, assim, igual a gente faz aqui no violão, é um Ré menor, assim, ó, ele solto aqui. Aí depois vai descendo diatônico. Ré, Dó, Si, bemol, Lá, Sol, é um instrumento em Ré menor, cheio de grave, né? E aí ele tem um repertório solo razoável, né? Bach tocava, aí tem o Weiss que tocava. Bom, falando assim, eu permito que vocês, nesse festival de guitarras e alaúdes, tenham uma compreensão do que vocês vão encontrar. Aí, depois de 1750, eu fui até mais ou menos 1700, aí vai rareando, né? Depois de 1750, a música sofre uma mudança radical, né? Nasce a ideia de sinfonia mesmo. Esses instrumentos escritos em tablatura, com notação em tablatura, eles passam a... Ninguém queria saber desse negócio. O Haydn é um dos últimos a usar o alaúde. Agora um cara igual o Mozart já não é dessa geração, entendeu? Então, esses instrumentos, a guitarra também, ela nem tinha uma sonoridade que cabia bem junto com o naipe de violino. O violino estava muito potente. Esses instrumentos funcionam muito mal em naipe, né? Você quer dar algum trabalho, ficar ruim, é você colocar 3 alaúdes juntos. Nossa, é difícil. Tem que fazer coisas diferentes. Fazendo a mesma coisa, igual os violinos, né? Que toca todo mundo na mesma nota, não funciona. Meu. O ataque fica, porque é o flan, né? O ataque da alaúde é muito inseguro, né? Muito incerto, é difícil você tocar bem. Aí você tocar 3 alaúdes improvisando, é um caos. Então, assim, ó, e devagar os instrumentos e teclados vão ganhando mais som e vão tomando lugar de instrumentos. Então, assim, ó, já em Vivaldi ou em Bach, o alaúde vai perdendo espaço para os instrumentos de teclado. O cravo, no caso. Né? Você vê em Bach, o Bach tocava cravo, e para ele é mais fácil acompanhar tudo no cravo. Aquilo que o alaúde era no século XVI, 200 anos atrás, quer dizer, reunia as vozes, não sei o quê, agora o cravo faz. Por esse motivo, esses instrumentos vão perdendo seu uso. O alaúde ainda sobra, vai, não vou falar para você que acabou o alaúde, mas ele fica um negócio muito de amador, né? A grande música, a grande produção musical, os intelectuais de música não estão mais interessados pelo alaúde, o alaúde ficou velho. Eles vão se interessar pela orquestra, pelo piano, pelo violino, pela flauta. Então é essa mudança do que a gente chama de classicismo, né? Quando acaba o barroco, acaba todos os instrumentos que eu estou falando. Aí o violão ele tem que se adaptar, né? Quer dizer, esses instrumentos, a guitarra no caso. Então o caminho natural dela foi perder as cordas duplas e ganhar um baixo, Mi. E aí de Mi, Si, Sol, Ré, Lá fica Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Bom, a gente já tem um violão moderno. Tem um violão moderno. Só que ele era menorzinho, eu lembro, eu toquei, mostrei para vocês em aula, ele era menor. Então assim, ó, essa adaptação acontece entre 1760, 70 até 1800. 1800 o instrumento está bem estável já. Ou seja, tem bastante gente tocando ele, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E aí começam as publicações. O primeiro método mesmo para violão com partitura é 1799, Fernando Ferrandieri. Então assim, cara, é um negócio muito ulterior, né? As coisas vão... Agora, a ideia de método também não existia no século até o século XVIII, né? É uma ideia de um manual, né? O método. Ele está ligado a uma escola. A ideia de escola de música também não existia. Você aprendia música com seu pai. Não tem escola de música. E música era profissão de ofício, igual você ser sapateiro, pintor, dentista, lá, o barbeiro e músico. Você aprendia com seu pai e ia ser barbeiro. Então tem que até virar sobrenome, Marcelo Barbeiro, né? Então, assim, eu não sei de onde vem Pinto, né? Carlos Pinto. Bom, não sei. Desculpa a piada. Mas assim, ó, essa ideia de que você aprende um ofício e você vem de uma família daquele ofício e tem que ficar naquele ofício, é uma ideia muito do século XVIII, né? Cláudio Colchoeiro. Então você tem isso aí.
E a música era isso. A música, na virada do século XVIII para o XIX, ela passa a ser uma atividade mais intelectual. Você tem o Conservatório de Paris, fundado aí nesse momento, aí, antes de entrar o XIX, na verdade. Pós-Revolução Francesa, virada, né? É um pensamento mais pós-napoleônico, pós-revolução industrial, ou meio da revolução industrial, né? Tem várias revoluções industriais aí, né? No século XVIII tem uma, no século XIX tem outra. E no século XVII, né, começa as fábricas, né, fortes, assim. Bom, o que eu estou dizendo para vocês, que é importante, para finalizar, é que guitarra barroca morre com barroco. Alô de barroco morre com barroco. Teorba, que é barroca, morre com barroco. Aí o alaúde ele vai andar pro romantismo dentro, vai ter coisa, os caras funcionam, você abre, acha umas obras. Tanto é que alguns manuscritos de Bach foram compilados no século XIX, senão que alguém tocava, né? Então tá. Mas a verdade mesmo é que o violão ele vai absorver essa tradição e é o instrumento que passa dessa. E aí ele se chama de guitarra, né? Aqui no Brasil começam a chegar os violões depois de 1808, porque abre os portos, né? Acho que 1811 que abre os portos, não lembro quando. Depois de chegar da família real, que é 1808. Eu sei que chega a Porto em 1811, né? Então, com a abertura dos portos, começa a se importar muito o violão. Você tem as notas de importação. Antes, tinha que vir por Lisboa, também chegava, mas aí mais difícil de você saber também o que era. Esse do século XIX já eram instrumentos que eles chamavam guitarra, veio da França, guitarra francesa. Aquele modelo Lacote que eu trouxe em 1830. Deve ter chegado uns modelos, umas réplicas do Lacote para cá, entendeu? Bom, aí assim, ó, me importa muito que vocês pensem que na virada do 18 para o 19 século, você passa a ter então uma nova música, um novo pensamento sobre música, né? Aí tem um mercado. O mercado agora é de amador, já não é mais mercado de nobre, castelo, ficou para trás, né? Um novo regime. E aí, cara, esses caras eles querem tocar umas pecinhas facinhas, assim. Toca, filha, toca pro pai. Plim, pum, plim, pum, plam, pum, plam, pum, plam, pum, plam, pum, plim, pum, plam, plam, pum, plam, pum, plam, pum, plam, pum, plim, pum, plam. Ai, que lindo, filha, que legal. Puxa, minha filha toca violão clássico, ó, que bom. Então, assim, ó, era um piano mais simples. E aí as músicas são facinhas, tem que ser fácil de memorizar, quadradinha, de harmonia quadrada, muito apaixonado, que amor. Então assim, ó, um sentimentalismo meio, né? Então tem de tudo nessa época, mas o que a gente recebe de música clássica hoje, meus amigos de música popular falam, tudo quadrado. Não é, que essa é a música ruim mesmo, é a quadrada mesmo. Era música, na verdade, é a música popular daquela época. Popular nesse sentido de vender tudo, entendeu? Música comercial. Por isso a gente não pode se encantar tanto com os rótulos, né? E aí, é, esse repertório passa a ser o repertório que a gente chamou de violão clássico. Mas o instrumento era um pouco menor, era uns 3 centímetros menor do que o atual. As cordas eram mais frouxas, eram de tripa, eles estavam caminhando ainda desse mundo barroco. Alguns tiveram formação nesse ambiente barroco do alaúde. O Sor, você vê que ele tocava com uma técnica muito antiga. Tocava com. Então, aí assim, eu falei do Sor, né? Você tem vários violonistas no começo do século XIX. Os mais importantes, Fernando Sor da Espanha, Mauro Juliano da Itália, Dionísio Aguado da Espanha. Mas tem outros aí, tá? Tem muitos outros. O Fernando Carulli é talvez o papai de todos, assim, é o mais velho um pouco, nasceu em 1700. Esses caras todos nascem depois de Beethoven, ou seja, depois de 1770, e vão aí até o começo do século XIX, nascendo, né? Ou seja, o violão também não dura tanto, né? Ele vai até um momento, depois vai entrar em desuso no século XIX. O piano vai tomando conta. Então a história do violão é isso, né? São eternos vai e volta. Morre, ressuscita, ressuscita, morre de novo, ressuscitou. Aí mudou, aí colocou corda. Então, assim, essa é a história do violão até o século XIX é um bom resumo para vocês. Espero ter sido útil. Nós vamos ter agora esse festival entre violas e alaúdes. É a nossa disciplina. Estou trazendo os caras que tocam isso no Brasil, caras bons, assim. Alguns das maiores autoridades, gente que foi estudar na Europa, foi estudar nos Estados Unidos, gente que estudou a Argentina tem um bom movimento também de música antiga. Mas o nosso não é ruim. E a gente chama de música antiga essa música feita antes da Revolução Industrial. Aí, por exceção, tem esse violão do século XIX, mas é exceção. Já estão bem perto do que seria a música moderna. Esses instrumentos todos não tinham um mecanismo muito simples de afinação, né? A gente chama de craveira, assim, enfia na madeira assim,
Não tem tarraxa com engrenagem e tal. Bom, eu vou voltar a fazer umas 2 aulas presenciais com vocês. Nós estamos do meio para frente da nossa disciplina. Semana que vem vai ter esse festival e depois vou encerrar. Tá? Eu vou fazer matar dúvidas, vou passar o trabalho. Muito obrigado pela atenção. É uma aula longa, mas importante para vocês, tá? Bom trabalho aí. Obrigado, a gente se vê.